pessoal, vamos fazer mais uma leitura do nosso livro dos Espíritos, agradecendo sempre ao Mestre Jesus que está ali, pelo amparo que Ele nos dá, pela oportunidade de estarmos aqui falando com vocês, pelo corpo perfeito que temos que nos permite estar expressando o nosso pensamento através das palavras que nós podemos ler no livro dos Espíritos. Todas as possibilidades que nós temos. Muita gratidão ao universo, à vida, aos nossos familiares que nos deram a vida, que nos educaram. Muita gratidão por estarmos aqui. Então, nós vamos ler aqui uma das páginas que eu já tinha aberto, mas ela fechou. Vamos ver agora. Era sobre a alma. Vamos ver o que nós conseguimos ler agora aqui. Para a gente. Pera aí. Aqui, ó. Alma. Ele fala que para outros, enfim, a alma é um ser moral distinto, independente da matéria, que após a morte conserva sua individualidade. Essa acepção é indiscutivelmente a mais generalizada, pois tanto sob este como sob outro nome, a ideia de um ser que sobrevive ao corpo encontra-se em estado de crença instintiva, independentemente de qualquer ensinamento, entre todos os povos, qualquer que seja seu grau de civilização. Essa doutrina, segundo a qual a alma é a causa e não o efeito, é a doutrina dos espiritualistas. Por quê? Porque de verdade, todos nós, no nosso inconsciente, nós sabemos que nós somos a alma. Por mais que quando a gente vista a roupa do corpo físico, a gente muitas vezes tem o ego, tem as situações as quais nos impedem muitas vezes de acreditar e de pensar no que nós somos, nós verdadeiramente sabemos no nosso interior que nós somos a alma, que nós somos espíritos encarnados, que quando este corpo falece, este corpo morre, deixa de existir, nós passamos, ou melhor, nós continuamos a existir nas outras dimensões, na dimensão espiritual, carregando nosso corpo espiritual, nosso corpo físico e nosso corpo etéreo, que é um acoplamento deste corpo físico, eles deixam de existir. Mas o nosso corpo espiritual, nós como indivíduos únicos e eternos, continuamos nossa existência. Então, sem discutir o mérito dessas opiniões e considerando apenas o aspecto linguístico da questão, diremos que essas três aplicações da palavra alma constituem três ideias distintas que exigiriam cada uma um termo diferente. Essa palavra tem, portanto, uma tripla acepção e cada uma tem sua razão, dentro do ponto de vista adotado para sua definição. A falha está na língua que para uma única palavra oferece três significados diferentes. Para evitar qualquer equívoco, seria preciso restringir o significado da palavra alma a uma dessas três ideias. A escolha desta ou daquela é indiferente, pura convenção. O importante é estabelecer um entendimento. Acreditamos que o mais lógico seja considerar esta palavra em seu sentido mais popular, razão pela qual denominaremos alma a parte individual e não material do ser, ainda que esse ser não existisse e fosse apenas um produto da imaginação, haveria necessidade de um termo para designá-lo. Na falta de uma palavra específica para cada uma das duas outras ideias apresentadas, chamaremos princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a origem, que é comum a todos os seres vivos das plantas ao homem, podendo haver vida sem a capacidade de pensar. O princípio vital é uma coisa distante e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz
sempre que esta se encontra em determinadas circunstâncias. Para outros, e esta é a ideia mais difundida, o princípio vital reside num fluido especial universalmente espalhado, do qual cada ser absorve e assimila uma parte no decorrer da vida, assim como vemos corpos inertes absorverem a luz. Este seria, então, o fluido vital, que, de acordo com algumas opiniões, nada mais é que o fluido elétrico animalizado, também designado de fluido magnético ou fluido nervoso. Então, o princípio vital é quando esse fluido penetra no nosso corpo. Nós temos o fluido cósmico universal, que é a energia que existe no universo, que nós absorvemos através da respiração, que é o nosso primeiro alimento, é o primeiro alimento do nosso corpo físico. Nós precisamos do ar que nós respiramos, não nós morremos, é o que está acontecendo agora na Covid. As pessoas perdem a capacidade de respirar, de inspirar, ou seja, de colocar oxigênio junto com este fluido vital no seu corpo. Esse fluido etéreo que vai se transformar em fluido vital no seu corpo. Então, nós temos que ingerir este alimento através da respiração. Ele passa a se chamar fluido vital dentro do nosso corpo, dentro da nossa corrente sanguínea, dentro das nossas células. Sim, ele passa a se transformar em fluido vital. Quando ele entra nas nossas células, ele atinge a possibilidade de ser um fluido magnético e fluido nervoso. Quando ele entra a nível de medula, de nervos, ele se transforma em fluido nervoso. É o mesmo fluido, só que em diferentes estados segundo o local onde ele habita. No universo, ele é fluido cósmico universal. Quando a gente inspira, ele entra no nosso corpo, ele se chama fluido vital. Quando ele entra nas nossas células, ele vai se chamar fluido magnético ou fluido nervoso, quando ele entra nas células nervosas. Seja como for, há fatos que não poderiam ser contestados, pois são resultado de observação. É que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida. E assim como esta vida existe, aquela força também existe. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos, sendo independente da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são capacidades próprias de certas espécies orgânicas e, finalmente, que dentre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada de um senso moral especial que lhe concede uma incontestável superioridade sobre todas as outras, a espécie humana. Então, nós somos, de todos os seres que existem na Terra, o ser mais evoluído, a espécie mais no alto nível. Então, nós devemos vangloriar, vamos dizer assim, e principalmente agradecer e exercer de acordo essa possibilidade que a vida nos dá, que o universo nos dá, que a consciência divina que cada um de nós tem nos dá. Então, nós devemos agradecer, aceitar e fazer o melhor que nós podemos na nossa condição humana. Acreditamos que, considerada em sua múltipla acepção, a palavra alma não exclui o materialismo nem o panteísmo. Mesmo o espiritualista pode perfeitamente entender a alma conforme uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo da ideia do ser imaterial, distinto, ao qual ele então dará um nome qualquer. Assim, essa palavra não representa uma opinião, ela é um proteu, que cada um adapta, que cada um adapta ao seu modo, daí a fonte de intermináveis controvérsias. Do mesmo modo, usando a palavra alma, nos três casos evitaríamos a confusão se a ela fosse acrescentado um qualificativo que especificasse o ponto de vista sob o qual é considerada ou a aplicação que se faz dela. Seria então uma palavra genérica que representa ao mesmo tempo o princípio da vida material, da inteligência e do senso moral, sendo distinguida por um atributo, a exemplo dos gases que se diferenciam
pelo acréscimo das palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Bom, então nós já falamos de alma, que é o que a gente mais precisava saber. Mais uma vez sobre o nosso fluido vital, sobre essa energia que a gente respira e que a gente recebe do universo e que nos faz sermos seres vivos. Existem várias formas de fluidos e essa forma que nós recebemos através do universo, quando ela entra no nosso corpo, ela se transforma em fluido vital. E quando ela entra nas nossas células, ela se transforma em fluido magnético. Quando ela entra nas células nervosas, ela se transforma em fluido nervoso. E isso movimenta todo o nosso organismo, movimenta todo o nosso corpo e nos faz podermos ser transformadores das nossas vidas. Isso é que é importante, que cada um de nós possa utilizar essa oportunidade de estar aqui como seres humanos, como uma forma de crescimento e uma forma de estarmos sempre nos melhorando e utilizando as possibilidades que a vida nos dá. Então aproveitemos bem o ar que nós respiramos, que ele é a fonte de nossa vida. Nesse momento, muito mais ainda, muitas pessoas estão deixando de viver pela falta deste ar. Então sejamos gratos pelo ar que respiramos todos os dias e que traz para nosso corpo o fluido cósmico universal, que se transforma em fluido vital, que quando entra nas células se transforma em fluido magnético e quando entra nas células nervosas em fluido nervoso. Com isso, todo o nosso organismo funciona e tudo que nós precisamos desenvolver como seres encarnados aqui nesse planeta é possível. Então, graças a Deus por mais essa leitura do livro dos Espíritos e que nós possamos estar aqui em outras oportunidades, que aquelas pessoas que precisam desse conhecimento, que estão sentindo falta da presença de ir aos locais de estudo espírita, que elas possam ouvir este pequeno vídeo e possam clicar lá no gostei e enviar a outras pessoas para que elas também recebam esta oportunidade. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, que ilumina nossos caminhos, esteja sempre presente nas nossas vidas. Um beijo no coração de todos e fiquem bem. Que assim seja.